Olá, meu nome é Renato, sou um dos assistentes da unidade de valvopatias do INCOR. Vamos para mais um episódio da série Fundamentos em Doenças Valvares, tudo o que você precisa saber sobre estenose mitral. O episódio de hoje é raio-x de tórax e eletrocardiograma. Então, começando pelo raio-x de tórax, a gente sabe que para a esquerda a gente consegue ver no raio-x de tórax perto da coluna o átrio direito, a silhueta do átrio direito, mais inferiormente a silhueta do ventrículo direito e mais para a esquerda do paciente a gente tem o ventrículo esquerdo. Quando a gente tem um paciente com estenose mitral, a gente já viu nos outros episódios que a gente vai ter um aumento principalmente do átrio esquerdo, tá? E isso posteriormente pode passar para o lado direito e fazer um aumento das câmaras direitas. Então, no raio-x de tórax, a gente vai ter alguns sinais característicos do aumento do átrio esquerdo. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, é o sinal do duplo contorno. O que acontece? Quando a gente vai ter o aumento do átrio esquerdo, que ele está posterior ao átrio direito, então no raio-x a gente não costuma enxergar ele tanto, quando o átrio esquerdo cresce, ele vai acabar empurrando o átrio direito e ele vai ficar mais visível do lado esquerdo do paciente. Desculpa, do lado direito do paciente. E aí a gente vai ver duas linhas, a gente vai ver dois contornos, mais externamente o átrio direito e mais medialmente o átrio esquerdo. Então a gente vai ver os dois contornos, por isso o sinal do duplo contorno. O outro sinal, que é menos prático, é menos confiável na prática, mas é a medida do átrio esquerdo até o brônquio esquerdo, tá? Se a gente fizer a medida dessas duas estruturas e ela der acima de 7 centímetros, isso indica que a gente tem um aumento do átrio esquerdo, mas é pouco prático e não é tão confiável. O terceiro sinal, também bastante conhecido, é o sinal da bailarina. O que acontece? Quando a gente tem um aumento do átrio esquerdo, ela vai empurrar o brônquio principal esquerdo para cima, vai ficar mais horizontal. Ele já é mais horizontalizado do que o brônquio principal direito, e aí ele vai acabar fazendo um ângulo entre os dois brônquios acima de 90 graus. E aí ele acaba tendo o aspecto de uma bailarina fazendo um espacate, e aí é o sinal da horizontalização do brônquio principal esquerdo. Quando a gente vai olhar no perfil, esse mesmo sinal é chamado de sinal do homem andando, que a gente vai ter essa angulação entre os dois brônquios, e aí vai parecer um homem caminhando, tá? E seguindo, o quarto sinal é o sinal do quarto arco, tá? Normalmente a gente consegue ver o botão aórtico, a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo como os três arcos à esquerda do paciente. Só que quando o átrio esquerdo aumenta, ele vai criar uma ondulação, então ele vai ser o quarto arco visível do lado esquerdo do paciente, se juntando aos outros três arcos. Quando a gente vai olhar o átrio esquerdo no perfil, a gente consegue então ver esse aumento do seu diâmetro e ele vai ficar mais próximo à coluna quando a gente olha no raio-x de perfil, que não é o comum no raio-x normal. Passando para o eletrocardiograma, a gente também então vai ter os sinais de aumento de átrio esquerdo e átrio direito. Então esse aqui é um raio-x típico de um paciente com estenose mitral, que a gente consegue ver inicialmente em V1 o índice de Morris, tá? E aí o índice de Morris ele é o aumento da duração da onda P em V1 acima de 40 milissegundos, ou seja, acima de um quadradinho, também com uma amplitude da porção negativa da onda P acima de um quadradinho, de um quadradinho tanto de amplitude quanto de duração. E aí quando a gente tem esse índice, ele é sugestivo bastante de sobrecarga de átrio esquerdo. Além disso, a gente pode ter um aumento da duração da onda P. A gente sabe que normalmente a onda P ela vai ser a junção tanto do componente do átrio direito quanto do componente do átrio esquerdo. Quando a gente tem um aumento do componente do átrio esquerdo, ela vai ficar com uma duração aumentável e vai fazer como se fosse uma corcova de camelo. Então ela vai ter essas duas fases na onda P e a sua duração vai ser aumentada. Já do átrio direito,
a gente vai ter um aumento da amplitude da onda P, tá? Então a gente pode ter ambas as alterações, mas quando a gente vai olhar só para o lado direito, essa é uma onda P que tem uma amplitude maior do que a onda P normal, tá? Então, se a gente for fazer um resumo, a gente não tem um raio-x ou a gente não tem um sinal ou tanto no raio-x quanto no eletrocardiograma que são patognomônicos de estenose mitral, a gente não tem uma outra característica que seja garantida que seja da estenose mitral. Mas se a gente for seguir o raciocínio da sobrecarga, tanto do átrio esquerdo quanto das câmaras direitas, a gente vai achar esses sinais indiretos, né, que vão dizer sobre essas sobrecargas atriais, e aí vão acabar, num paciente com suspeita de uma valvopatia, acabar apontando para uma estenose mitral. É isso, obrigado.